Olha aí, turma, boa noite. Tem bastante gente hoje aí, vamos lá. Eduardo, Isabelle, Lara, Vitor, Pedro, Vitor Hugo. Olha, gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula aí. Vamos conversar hoje. Hoje eu trouxe uma aula diferente aí para vocês. Nós vamos falar sobre tecidos musculares, né? Então, dando prosseguimento aí, nós estávamos falando na aula passada sobre substâncias, falamos sobre substâncias, né? Então, falamos sobre substâncias orgânicas que compõem aí o organismo humano, né? Vocês devem muito provavelmente lembrar disso. Na verdade, a aula de hoje tinha uma programação um pouquinho diferente para a aula de biologia dessa semana. A programação é que nós falássemos sobre vitaminas. Vitaminas. Mas eu tive um pequeno probleminha técnico aqui com meus recursos informáticos aqui. E aí, então, eu vou ter que dar continuidade naquele assunto de vitaminas na aula que vem. Hoje nós vamos usar um outro material que está aqui disponível, que seria uma das aulas seguintes mesmo, sem problemas aí para vocês, apenas troquei a ordem aí da sequência da nossa conversa. E a nossa aula de hoje fala de um tecido, né? Então, tecido, acho que quase todos vocês lembram aí, quando nós conversamos já há várias aulas atrás, nós estamos falando de aglomerados de células que tenham a mesma função, certo? Tudo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo bem ou não? Beleza, joia. Então vamos nessa. Bom, lógico que dentro dessa questão aí dos tecidos, ao longo das nossas aulas, nós vamos falar de vários diferentes, né? Mas hoje nós vamos nos prender em dois tecidos em especial, né? No tecido muscular e no tecido ósseo, tá? Nós já falamos um pouco sobre sangue em uma das aulas passadas aí, que também é um tecido importante. Mas hoje vamos lá. Deixa eu carregar aqui o meu material para que a gente possa conversar melhor sobre o assunto. Calma aí. Opa, veio, vindo. Tá aí. Pessoal, vocês estão vendo direitinho aí a capa da nossa aula de hoje? A Isabelle deu um okzinho aqui que eu vi. Restante também? Então vamos nessa. Ó, a nossa aula de hoje chama-se a máquina integrada, né? E. Opa, peraí que eu. Sem querer aqui, eu pus no outro formato aqui, calma aí. Pronto. Tá aqui. Então, a máquina integrada é uma aula relacionada ao fato de que tudo no nosso corpo funciona bem, desde que não seja isoladamente, né? Funciona isoladamente, é claro, né? Então, por exemplo, seu coração. Oi? Que nem uma máquina. Que nem uma máquina, né? Então, tudo, na verdade, funciona de forma integrada. Então, por exemplo, né? Não adianta, você tem lá o coração funcionando bem, mas ele precisa ter todo o restante da máquina funcionando para que faça sentido o funcionamento dele. E uma das coisas muito importantes dentro disso, que é o que nós vamos trabalhar hoje, é a questão do movimento. Então, os movimentos, eles são um demonstrativo muito interessante a respeito dessa integração que o nosso corpo faz. Por quê? Porque para que você se movimente, você precisa ter uma bela integração entre os tecidos musculares, o sistema nervoso e o tecido ósseo, né? Tudo isso vai ter que funcionar de forma integrada para que se movimente. Então vamos lá, vamos começar entendendo um pouquinho dos tecidos musculares. Então, o que é um músculo, né? Então, primeiro de tudo, precisamos diferenciar tecido muscular, fibra muscular e músculo. Então, pô, professor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? São termos que totalmente relacionados, mas
diferentes entre si. Bom, quando a gente fala em tecido muscular, nós estamos falando sobre o aglomerado de células que compõem que formam aquele tecido. Mas que tipo de célula? Células que são relacionadas a fibras musculares. Então, o que é isso, na verdade? Então, né? Quando nós falamos em fibras musculares, nós estamos falando de miócitos. Né? O que é o miócito? Miócito são lá aquelas fibras alongadas, né, musculares, os miócitos são células alongadas e que formam ali aquelas fibras. Essas fibras, elas são ricas em duas substâncias, duas proteínas importantes, a actina e a miosina, tá? Actina e miosina. Então, professor, o que é actina e miosina? Proteínas que compõem as fibras musculares do nosso corpo. Beleza? Tudo certo? Ok. Essas fibras... Peraí, professor. Vamos lá. As fibras musculares são formadas por miócitos. Isso, miócitos. Esses miócitos, eles são compostos por que tipo de substância? Por dois tipos de proteínas, né? As actinas e as miosinas. Tá? São substâncias que formam ali as fibras musculares. Tudo bem? Essas fibras musculares, elas, por outro lado, elas têm lá as chamadas microfibrilas, né? Então, o que é, né? São fibras musculares que são sobrepostas e umas deslizando sobre as outras. Então, olha ali na minha tela que mostra a minha imagem ali na câmera, né? Ó, imagina, olha a minha mão, imagina que você tem aqui, ó, uma microfibrila, uma outra microfibrila sobre, e elas têm a capacidade de deslizar uma sobre as outras. Esses deslizamentos é que são os responsáveis pela contração muscular. Beleza? Então, contração muscular é um deslizamento das microfibrilas das suas fibras musculares. Tudo certo? Nesse conceito aí? Agora vamos para frente, mais um passinho para frente. Vamos entender o que é o músculo propriamente dito. O músculo, ele é uma estrutura um pouco mais avançada disso que nós explicamos. Nós estamos falando que o músculo, ele é um conjunto do tecido muscular, que são aí essas fibras musculares que nós falamos, mais o sangue, e mais o tecido conjuntivo de preenchimento, né? O tecido conjuntivo pode ser, por exemplo, tecido adiposo, que tem ali dentro do músculo, certo? Então, tudo isso junto forma o músculo, certo? Então, ó, para não... Vamos repetir. Conjuntivo? Pode falar. O que é o conjuntivo? Conjuntivo são os tecidos que formam o preenchimento do seu corpo. Então, por exemplo, o tecido adiposo, que são as gorduras do seu corpo. Então, você pegar lá e fizer um recorte no músculo, assim, imagina que você recortou um músculo ali de alguma coisa, pode ser, e vai fazer uma análise do que tem naquele músculo. O músculo, ele vai ter tecido muscular, aonde tiver ali vascularização, ou seja, veias e artérias nesse músculo, vai ter sangue, e você vai ter um complemento. Você pega lá um músculo, tem gordura. Tem gordura também lá entre as fibras musculares. O que é essa gordura? Esse tecido adiposo, né? É tecido conjuntivo. Tá? Então, é tecido ali que vai dar preenchimento. Então, você vai ter o seu músculo completo por tecido conjuntivo, sangue e fibras musculares. Então, daria para dizer que o conjuntivo seria tipo substâncias que dão enchimento? Tecidos que dão enchimento. Ok. Tá? Não substâncias, tecidos, né? Então, são conjuntos de células também que dão ali enchimento para o corpo, para o organismo, então eles vão compor a estrutura, tá? Então, tá ali junto, né? Tecido conjuntivo, tecido muscular e sangue, tudo isso junto forma o músculo. E o músculo, ele compõe 40%, mais ou menos, da massa corpórea de qualquer indivíduo, tá bom? Outra coisa, né? Vamos lembrar um ponto importante aí sobre tecido muscular, né? Tem uma coisa dentro do tecido muscular que aí sim é uma substância
que chama-se mioglobina. Mioglobina. Então, o que é a mioglobina? É uma substância, uma proteína muito parecida com a hemoglobina. Quem lembra aí o que é hemoglobina? Aqui comigo, no chat ou no áudio. Quem lembra o que é hemoglobina, que nós conversamos há algum tempo atrás? Hemoglobina? É. Dá Tá uma na olhada aí célula? nas anotações aí que você vai achar aí. Nós conversamos sobre hemoglobina. Tá nas células? Está no sangue, né? A hemoglobina. Então, a hemoglobina, hemo, porque tem a ver com sangue, né? Globina, que é um tipo de proteína, né? Então, essa proteína que está no sangue, a hemoglobina, ela é a proteína que dá cor vermelha ao sangue, porque ela tem também átomos de ferro, e isso pigmenta o nosso sangue e faz com que o sangue seja vermelho. Agora, no músculo, ele tem também uma outra substância, que é uma outra proteína, que não é hemoglobina, mas ela também é avermelhada, que é a mioglobina. Ela não está circulando na corrente sanguínea. A hemoglobina ela vai estar onde? Nas veias e nas artérias. Agora, no próprio músculo em si, nas fibras musculares, você vai ver que a fibra muscular é vermelhinha. Aquela qualquer carne lá que você vai pôr no churrascão lá, a carne antes de ir para a grelha e ficar com aquele aspecto castanho da proteína desnaturada, ela é vermelhinha, certo? O que é aquela vermelhinha? Não é sangue, porque não está passando veia em algumas partes, mas o tecido todo é vermelho. Esse tecido todo vermelho, isso está relacionado com a presença da mioglobina. Então, quando, por exemplo, você comeu lá, vai num churrascão lá, cortou a carne mal passada, está escorrendo vertendo aquele líquido vermelho da fibra da carne, aquilo não é hemoglobina, aquilo é mioglobina. Tudo bem? Beleza? Posso passar? Então vamos em frente. Você precisa escrever. Peraí, professor, eu fiquei confuso. Vamos lá. É mioglobina? Mioglobina. Então, mioglobina, você pode, para você escrever aí, você pode colocar que ela é uma proteína semelhante à hemoglobina e que dá também coloração vermelha ao músculo, no caso. Tá? A hemoglobina dá coloração vermelha no sangue. A mioglobina dá coloração vermelha em todo tipo de fibra muscular. Então, por isso que a carne, você pega, o que eu estava explicando, você pega lá um bife antes de fritar, ele é todo vermelho, mesmo onde não tem veia. Por quê? Por causa da presença da mioglobina. Beleza? Ah, tá bom. Tá? Pode passar? Então, vamos lá, ó. Quando nós falamos em músculos, tecidos musculares, tem 3 tipos de tecidos musculares importantes, né? O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Agora vamos entender como é que funcionam essas células, né? Tá? Então, o primeiro deles, ó. Quando nós falamos em músculo estriado, ó, tanto aqui o cardíaco, ele é estriado, quanto o esquelético é estriado, ó. O que é o estriado? Essas, tá vendo? Ó, aqui, ó, parece uns tracinhos, ó. Esses estriados que dão o nome, né? Músculo estriado. Então, o músculo estriado esquelético é todo músculo que está associado a algum osso. Então, sempre você vai ter um músculo associado ao seu osso. Então, por exemplo, imagina aí que você está olhando o seu braço lá, o seu bíceps, né? Então, o bíceps é um músculo, certo? Então, ele vai acompanhar o quê? O osso do braço. Né? Então, sempre que você tiver um osso, você vai ter um músculo associado a ele, e esse músculo é do tipo estriado esquelético. Agora, quando você tem exclusivamente o tecido do coração, aí você tem o músculo estriado cardíaco. Músculo estriado cardíaco. E, por fim, quando você tem outras estruturas do corpo, você tem o músculo liso. Então, o músculo liso, ali não tem estria nas células, tá vendo? Ó? Ele tem um núcleo único e central, enquanto os outros, as outras células musculares estriadas, ó, tem multinúcleo
núcleos, tem vários núcleos aqui na célula. No caso do músculo liso, não, é um só por célula, e ele compõe estruturas do seu corpo, como, por exemplo, o intestino. Agora, vamos lá, vamos entender um pouco melhor cada um desses músculos, né? Então, vamos começar lá com o músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético, você tem lá em uma quantidade enorme aí de partes do seu corpo. Então, você tem vários músculos diferentes. Não dá para a gente citar um por um aqui todos eles, senão nós teríamos que fazer uma aula de um dia inteiro para poder falar sobre cada um deles. Mas vamos conversar aqui sobre um outro que são ali bastante importantes, né? Então, um deles, né, que nós podemos citar aqui, que é bastante importante, é o trapézio, né, ó, que é esse músculo que fica aqui no pescoço, né, e ele tem muita influência na movimentação dos seus braços, né? Então, por exemplo, olhando de novo lá, eu na câmera lá, olha lá para minha câmera. Imagina, ó, esse movimento que eu estou fazendo, ó, de movimentação dos ombros, né? Você movimenta o seu ombro, o seu braço, aqui, ó, os ombros, né? Então, o que você está mexendo? Você está mexendo esse músculo que é o do trapézio, tá? É um músculo importante. Né? Aí você tem o bíceps e o tríceps, que são os dois músculos do braço lá. Né? Então, o cara vai na academia, ele faz um monte de exercício lá para melhorar o bíceps e o tríceps, né? São dois exemplos aí importantes aí de músculos, né? Tá? E por aí vai. Uma série de outros, né? O que a gente tem que entender de cada um todo esse conjunto de músculos? Né? Primeiro, que eles são divididos em 3 grupos. Você tem os músculos da face e da cabeça, os músculos do tórax e do abdômen, e os músculos dos membros superiores e inferiores, então braços e pernas, né? Tá? Então você tem ali 3 conjuntos musculares diferentes. Certo? 3 grupos. Agora, como é que são compostos esses músculos, né? São feixes de células cilíndricas longas, né? Então, todo músculo estriado esquelético, ele é um músculo com células e fibras compridas. Essas células, elas têm estriações transversais e elas têm células multinucleadas. O que é multinucleada? Ela tem, então, vários núcleos. Elas são responsáveis pela todo tipo de contração rápida e voluntária do seu corpo. Então, você está, por exemplo, mexendo a sua mão, né, ó, imagina aí, ó, tá olhando lá de novo a minha tela, a minha câmera, ó. Estou mexendo a minha mão aqui, ó. O que eu estou mexendo? É uma contração rápida? Estou fazendo contrações rápidas e elas são voluntárias. Eu que estou fazendo isso, né? Então, contrações rápidas e voluntárias do seu corpo, né? São feitas por músculos estriados esqueléticos. Né? Eles são ligados aos ossos, você tem as articulações, e aí você tem o sistema nervoso. Tá? Entre outras coisas, aí nesse negócio de tecido muscular, você tem os tendões, né? O que é um tendão? Tendão, né, é aquilo que liga o músculo no osso, aquela parte, né? Então, o cara tem lá um problema no tendão, uma lesão no tendão, que você vê muito com o pessoal do esporte, né? O que é isso, né? Aquela fibra, né, de ligação que ali está na ponta do músculo e que liga o músculo no osso, aquilo ali teve um problema, né? Então, isso aí é um problema no tendão, tá? E todo tipo de movimento externo do seu corpo está ligado a esse tipo de músculo aí. Tudo certo aí, pessoal? Tranquilo? Pode falar. Tá bom. Eu só acho que eu não vou lembrar esses 5 aqui de feixes e células, mas os grupos eu peguei daí. Pegou? Bom, Só... feixe de célula, o que significa, né? Porque não é uma fibra sozinha. Se é um feixe, imagina que são várias fibras juntas no mesmo conjunto, tá?
Então, imagina algo como se fosse um cilindro, e esse cilindro ele tivesse ali dentro dele um monte de fibras alongadas, né, todas juntas, né, fechadas ali num cilindro único, né? Então, por isso um feixe de células cilíndricas longas, tá? Vamos entender aqui, ó, movimento muscular agora. Todo movimento muscular é muito comum que ele aconteça com pares de músculos. Não é lógico, não é todo o corpo que vai ter isso, porém, uma parte significativa do seu corpo vai funcionar com dois músculos trabalhando em paralelo, né? Então, é o caso do exemplo que está aqui no slide do músculo do braço, né? Então, o músculo do braço, você tem o bíceps e o tríceps. Então, quando o seu braço está esticado, o que está acontecendo? O tríceps está contraído e o bíceps está relaxado. Aí você inverte, você flexionou o seu braço. O bíceps contraiu, o tríceps relaxou, né? Então, tá um de cada lado, e quando um relaxa, o outro contrai, né? Então, isso aí está relacionado com o movimento muscular. Tudo bem? Fácil de entender essa parte aí, né? Tranquilo aí, pessoal? Vamos pro próximo, então. Ui, pode falar. Peraí. Toda vez que a gente faz um movimento, os bíceps, uma parte vai sempre relaxar e a outra sempre vai contrair. Isso. Sempre que você tiver uma boa parte do corpo, funciona sempre com dois músculos em paralelo. Então, lógico, tem lugares que não, mas a maioria das partes do seu corpo vai funcionar sempre com dois músculos em paralelo. E quando se movimenta, sempre vai ser alternado. Um desses músculos contrai, o outro relaxa. E vice-versa. Quando o outro relaxa, o outro contrai. Tá? Isso vale para a maioria das coisas de todo o corpo? Maioria do sistema músculo-esquelético do corpo. Vale sim. Tá? Eu venho aí com o áudio ligado. Vamos lá. Tá vazando aqui um pouquinho. Aí, parou. Beleza. Vamos lá. Vamos ver agora o músculo estriado cardíaco. Tá? Vamos para o músculo estriado cardíaco. Esse músculo, ele é o tipo de fibra muscular exclusiva pro coração, tá? Então, o coração é um órgão totalmente diferente dos outros órgãos, inclusive na formação muscular. Então, ele tem um músculo específico, de um jeito, de um tipo específico para ele. Então, vamos lá. Ele tem as células alongadas, como os musculares lá do esqueleto também tem. Só que o que muda? Elas são ramificadas, ó, e unidas por discos intercalares. Então, olha aqui no slide para a gente entender o que é isso, ó. Células alongadas, ó, tá vendo aqui que a célula é comprida. Elas são ramificadas, olha aqui como ela tem uma série de ramificações, né? Então, ela não é um negócio só retinho, ela tem um monte de ramificações, como se fossem galhos, né? E ela tem liga a união das células através de discos intercalares. Os discos intercalares, ó, são essas partezinhas aqui, ó. Vendo que tem ali, parece que é uma junçãozinha de uma estrutura na outra, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Isso são os discos intercalares. Isso aqui também tem uma contração rítmica e involuntária. O que é a contração rítmica e involuntária? Então, ela não para nunca, sempre no mesmo ritmo, e é involuntário. A gente não controla as batidas do coração, concorda? O coração bate, nós estamos vivendo, não temos controle nenhum sobre isso, né? Então, é involuntário. E esses músculos, o movimento desses músculos é responsável pelo batimento cardíaco. O principal músculo do coração é o músculo que compõe a estrutura propriamente do coração, todas as paredes dele, né? Então, é um músculo um pouquinho mais grosso, e esse músculo tem um nome que provavelmente vocês já devem conhecer, que é o miocárdio, tá? Então, o miocárdio é o músculo que está ali dando a estrutura, né, a forma do nosso coração, e é ele que bate, né? O que é o bater? Na verdade, ele contrair e relaxar, contrair e relaxar o tempo todo, né? Contrai, expande,
no mesmo ritmo, sempre no mesmo ritmo, a menos, é claro, que o cara tem um problema aí de coração, algum tipo de disritmia, né? Aí ele vai ter esse ritmo tendo problemas, né? Mas, de um modo geral, o coração ele precisa ter sempre o batimento ritmado. Quando você tem ali algum problema que causa, né, uma falta de oxigenação no músculo, ou algum tipo de problema ali que interrompe a circulação numa determinada região do músculo, desse músculo, você diz que você tem um infarto do miocárdio, tá? Então, infarto do miocárdio é uma pane ali em uma parte, uma região desse músculo aí cardíaco. Tudo certo? Estão quietinhos? Posso seguir? Tranquilo aí? A turma tá acompanhando bem? Dá pra acompanhar, professor, só... Eu não vou lembrar de tudo isso, não. Só não ter... Não vai lembrar de tudo? Bom, Não. aí, por isso, depois vocês vão pegar lá os slides, dar uma olhada novamente nos slides, né? Tem um tempinho para dar uma estudada nas imagens também, né? Daí, conforme você vai estudando as imagens, você vai lembrando aí do que nós fomos conversando, né? Aí também aproveita aí, faz as suas anotações, né? E aí isso ajuda a lembrar. Beleza? Vamos nessa. Vamos falar agora do músculo liso ou não estriado do seu corpo. Então, são aglomerados de células sem estrias. Então, como se fossem células lisas mesmo, né? Então, essas células, no caso desses músculos, elas têm um núcleo só. Então, é diferente das células musculares estriadas, que elas têm lá ou dois, né, no caso do coração, ou vários, no caso, desculpe, dois no caso aqui, ó, dois no caso do estriado cardíaco, ou vários no caso do estriado esquelético, tá? Então, aqui não. Aqui no caso do músculo liso ou não estriado, um núcleo só por célula. E aí isso compõe lá as camadas musculares que estão em vários órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, no estômago, no intestino, no útero, no caso da mulher, né? Todos esses órgãos, eles têm ali camadas de músculo não estriado ou liso, né? Ah, professor, mas para que eu tenho músculo no intestino? Nem sabia que tinha músculo no intestino. Para que serve o músculo no intestino? Quero ver aí o que vocês vão me dar de palpite. Pode tentar chutar. Peraí, Minha repete a pergunta pergunta. ó, Repete é a o pergunta. seguinte, a gente tem músculos lá na parte esquelética, certo? Então, por exemplo, no braço. Então, para que serve o músculo do braço? Serve para se movimentar, beleza. Tranquilo. Aí você tem músculo na parede do coração. Para quê? Porque a movimentação desse músculo faz o coração bater e circula o sangue. Beleza. Aí quando nós falamos desses músculos lisos e não estriados, eles estão presentes em outras estruturas. Aí vem a pergunta, mas se eles estão presentes em outras estruturas, para que eles servem? Então a pergunta é, para que serve um músculo, por exemplo, que acompanha todo o intestino, ou seja, o tecido do intestino, ele tem ali uma parte de músculo, né? Por quê? Eu tenho duas respostas. Acho que eu tenho duas possíveis respostas. Vamos lá, quais são? Primeiro, para deixar conectado o sistema nervoso, seria uma delas. Não necessariamente, porque o sistema nervoso ele vai estar ali também, claro, ele precisa para poder dar toda a parte de controle e também prover as sensações que você precisa, tudo bem, mas não é por isso que o músculo está ali. E a outra hipótese? Eu diria que a outra seria para acompanhar o funcionamento. Opa, aí estamos chegando numa boa. Agora foi boa. Vamos lá, acompanhar o funcionamento. Ele acompanha o Como é que funcionamento. funciona?
Ele vai se movimentar o músculo para fazer o quê? Será? Reações. Na verdade, ele vai fazer com que o alimento se movimente dentro do intestino, ou dentro do estômago, né? Ou no esôfago, né? Então, os músculos é que vão fazer com que o bolo alimentar se movimente. Porque conforme o músculo vai contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, ele vai empurrando o alimento para o seu trajeto, né? Esses são os chamados movimentos peristálticos, que vocês já devem ter ouvido aí no curso de ensino médio de vocês, né? Sobre movimentos peristálticos do seu estômago, né? Do seu sistema digestório. O que é isso? É a movimentação do alimento, do bolo alimentar ali dentro, por ação dos movimentos musculares. Para isso que servem esses músculos lisos, tá bom? Outra coisa, né? Outro exemplo que nós temos ali é o útero, né? Então, para que serve o músculo liso no útero, né? O músculo no útero está relacionado com todo tipo de contração que a mulher precise fazer naquela área. Então, desde por exemplo, das contrações relacionadas ao desplacamento do endométrio quando a mulher está em período menstrual, né? Está menstruada, ou até as contrações da mulher no orgasmo feminino também. Tudo isso está relacionado com contrações musculares. E que tipo de músculo? Esses músculos lisos, não estriados, que compõem ali toda a estrutura, né, do órgão, né, no caso ali, do útero, né, no caso que acabamos de falar, ou mesmo no caso da digestão, do estômago, do intestino, todos esses órgãos, tá? Tudo certo? Como esses músculos se contraem, a Catherine perguntou aqui como é que os músculos se contraem, né? Então, por exemplo, a sua pergunta está relacionada, por exemplo, no caso do útero lá, através de a ação de determinados hormônios, tá? Então, determinados hormônios estimulam, né, ao sistema nervoso causar, né, o sistema de controle do nosso corpo, a promover essas contrações. Tá? Então, por exemplo, no caso do útero lá, estamos falando da mulher e ela tem lá, está no período menstrual, ela tem que descamar a parte superficial do endométrio para que seja expelido, né? Então, o que acontece? O hormônio ocitocina é o hormônio que está relacionado com os movimentos musculares lá do útero feminino, em todos os casos, inclusive quando a mulher está em trabalho de parto também, né? Então, tudo isso está relacionado com a ocitocina, tá? Que é um hormônio que faz com que com esses músculos se movimentem, se contraiam e relaxem também. Beleza, Camille? Tá tudo certo? Entendeu? Beleza. Vamos lá. Professor. Pois não. Pode falar, Pedro. Então, no final das contas, o músculo liso, ele é o que é o responsável pelos movimentos dos órgãos? Pelos movimentos que esses órgãos vão fazer, exatamente. Né? Então, no caso, por exemplo, no caso do intestino, para que o intestino vai se movimentar? Para fazer com que o alimento que está passando por ele se movimente. Então, por isso que os músculos ali daquela região vão se mexer. Mesma coisa, lá no útero da mulher, por que o útero vai se mexer através de contrações musculares? Por várias questões. Ela pode acontecer quando ela tem a cólica menstrual, né, que ela tem lá que contrair o útero para que o endométrio descame. Pode acontecer numa situação de prazer feminino, em que ela tenha lá um orgasmo, o músculo vai também se movimentar da mesma forma, com contrações causadas pelo mesmo hormônio, que é a ocitocina, e se for o caso de uma mulher grávida, que ela está lá em trabalho de parto, a mesma coisa. Aquelas contrações uterinas do parto também vão ser feitas por esses músculos aí, né? E nos 3 casos que eu citei, sempre o hormônio, né, a substância que está relacionada para ativar tudo isso é a ocitocina, tá bom?
Para a gente fechar nossa conversa de hoje, uma passadinha rápida aqui sobre osso, né? Então, aqui, ó, nós temos um osso e como é que ele funciona, né? Então, o osso, ele tem aqui uma cavidade medular. Essa cavidade medular é onde é produzido sangue no nosso corpo. Ele tem uma parte interna que é esponjosa e ele tem uma parte mais externa aqui, que é mais rígida. Agora, ele tem aqui também, normalmente nas ponteiras, uma cartilagem, né? Que é ali já um tecido mais mole, né? Mais flexível. Pergunta: para que serve a cartilagem na ponta do osso? Para que serve o quê? A cartilagem na ponta do osso. Ó, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó, Pedro. Ó, vou dar um exemplo. Fora do corpo humano, mas vai funcionar do mesmo jeito. Imagina quando você vai comer lá uma coxa de frango, certo? Vai comer coxa de frango. Você comeu a coxa de frango, sobrou lá o osso. O osso em si tá aquela parte rígida. E nas pontas do osso tem uma substância, uma estrutura mais flexível, né? Que não é exatamente um osso, mas é mole, né? Então, para que serve essa estrutura? Opa, tem uma resposta aqui. O Eduardo deu uma resposta boa. Evita que os ossos sofram atrito. É isso aí, Eduardo. Na verdade, a cartilagem dos ossos, ela vai funcionar como se fosse um amortecedor, né? Então, ela vai impedir, né, que um osso fique batendo no outro, e isso causaria dor, né, para as pessoas, né? Tanto é que quando as pessoas têm desgastes nas cartilagens, e essas cartilagens começam a ficar mais finas, elas começam a ter dores articulares. Né? Então, não é isso, não é comum. O cara começa a ficar mais velho e começa a ter dores ali nas pontas dos ossos. Né? O que são essas dores? Né? A cartilagem, com o tempo, ela vai degradando, ela vai desgastando, vai ficando mais fina e começa a ter ali o contato do osso, né? Então, é o que as pessoas sentem problema de dor, né? Certo? Olha lá, ó. O Victor acabou de colocar o nome, é artrite, né? O que é isso ali? Um desgaste na cartilagem, né? Que vai causando problema ósseo nas pessoas, certo? O osso normal, ele tem aqui, ó, uma estrutura como essa que está aqui no slide. Só que se você tiver um problema de absorção de cálcio no seu corpo, você pode começar a ter um problema chamado osteoporose. O que é a osteoporose, né? Ó, é um problema que vai diminuindo a densidade dos ossos, eles vão ficando mais e mais porosos. E com isso, eles vão ficando mais frágeis. Então, por isso que o idoso que tem osteoporose, às vezes ele pode ter um problema de quebra do osso muito mais fácil. Por quê? Porque o osso ficou mais fragilizado, porque está menos denso, tá? Muito bom. Para a gente finalizar aqui, vamos fazer um exercício aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma pessoa que faz academia fica inchada, porque a atividade física estimula as células já existentes a aumentarem o seu volume. E, consequentemente, vemos o crescimento do bíceps, né? Gastrocnêmio, que é outro músculo, e outros, né? Então, a gente está falando de que tipo de tecido nesse caso? Alternativa A? A. Opa, o Eduardo vai de B. Isabelle foi de A, Vitor Hugo foi de A e Eduardo vai de B. Quem mais? Pedro? Acho que eu vou de A. Você vai de A também? Ah, mais alguém? Cadê a Camille, que estava aí também na nossa aula? Vai de quem? Vai do quê? Então vamos lá, vamos para a resposta? Iria de B? Então vamos lá para a resposta. Opa, aqui tá. Aqui. Não, não é não. Ele tá. É o estriado esquelético, é B. É que realmente no slide a seta tá na posição errada. Tá? Mas é a alternativa B mesmo, tá? Estriado esquelético, tá? Aí depois eu corrijo para vocês para
para mandar a versão em PDF para vocês poderem estudar. Mas certo é B, tá? Mas o liso não era ligado a essa parte dos músculos? Oi? No caso, por que é a B mesmo? Porque o músculo estriado esquelético é o músculo que está relacionado, né, a toda a parte de movimento. Né? Ó, nós estamos falando aqui, ó, que o cara faz academia e aí cresce o bíceps e outros músculos. De que tipo de tecido são esses músculos? Ó, vamos voltar lá atrás, ó. Aqui, ó. Estriado esquelético, certo? Então, esses músculos aqui, ó. Tríceps, bíceps, né? Então, tá. Certo? Estriado esquelético. Então, a alternativa certa, alternativa B aí, ó. Então, aqui, ó, considera aqui que tá marcado C, só porque a setinha tá deslocada, beleza? Mas tá certinho a alternativa B, né, que o Eduardo e a Camille aí optaram. Beleza, pessoal? A turma aí, ó, que optou pelo A aí, ó, Isabelle, Vitor Hugo, ó, não esquece que a alternativa A, muscular liso, não é músculo relacionado à parte óssea, tá? Muscular. Opa, tem um áudio vazando aí, pessoal. Oh, perdão. Ó, vamos lá, ó. O muscular liso, que é a alternativa A, ele está relacionado aos órgãos, né? Como o útero, como o estômago, o intestino, né? Aí não tem a ver com aquela parte que a gente está ali, que está no enunciado, beleza? Tudo certo? Muito bom, pessoal. Então é isso que nós tínhamos aí para hoje, para nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado.